nosso tema Espiritismo Sem Fronteiras, tema esse que nós estamos esse ano estudando sobre os diferentes caminhos da yoga, né? Já fizemos alguns estudos de yoga e hoje nós já vamos para a quinta palestra, né? Que é a Bhakti Yoga. Então, a Bhakti Yoga nós é o que vamos estudar hoje. Yoga quer dizer sistema, yoga quer dizer um método, né? Quer dizer um caminho, um método, uma doutrina. E mais precisamente nós já estudamos que yoga quer dizer unidade, união. Então é um sistema, é uma doutrina, é um caminho, mas antes de tudo e mais profundamente é uma união. Então você pode alcançar esta união com Deus de diferentes maneiras. Uma das maneiras que nós podemos alcançar a união com Deus é através desta Bhakti, que é amor ou devoção. Seria um amor devocional. Essa, segundo um dos maiores pioneiros do pensamento oriental para o Ocidente, que é o Vivekananda, né? Segundo Vivekananda, essa é a yoga mais sublime. Essa é a yoga mais, podemos dizer, que verdadeiramente mais nos aproxima de Deus. Porque é através da prática vivencial realmente, quer dizer, da vivência do amor ao que se alcança Deus. Então eu trouxe aqui, primeiro, o livro A Iniciação ao Yoga, do José Hermógenes, que tem o capítulo A Bhakti Yoga, livro esse que nós estamos seguindo, não é isso? E trouxe o livro do Swami Vivekananda, o tal que diz que esta é a yoga mais sublime, né? Onde a última parte do livro, né? E o próprio nome se chama As 4 Yogas de Autorrealização, do Swami Vivekananda, né? A última yoga dessas 4 que ele está analisando, né? Ele coloca como a principal a autorrealização através do amor a Deus, ou a Bhakti Yoga. É sobre ela então que nós vamos falar. Diz a revelação oriental que essa Bhakti Yoga, ela tem que ser totalmente livre, né? Totalmente livre de duas coisas: ahankara e mamankara. Vamos interpretar o que eles querem dizer com isso. Que só pratica essa yoga, a yoga do amor, quando realmente se está livre de ahankara e mamankara. O que isso quer dizer? Aham é eu, é ego, né? Então ahankara seria toda aquela ideia de eu, em que você se sente separado de Deus. Quando você começa a dizer eu sou Jorge, quando você coloca essa ideia de se achar separado do eu sou Jorge, você é Marlene, aquele lá é Deus. Quando você faz essa diferenciação, né, você está em ego, tá? Se transforma ou passa ilusoriamente a achar que você está separado de Deus, está separado do universo, que você não é integrante do todo, não é uma parte do todo. Então o ahankara é o próprio egoísmo, em que você faz com que tudo gire em torno de você e você se acha o centro do universo, é a coisa mais importante que existe. Segundo, então, é a ideia de eu, tá? O mamankara é a ideia de você achar que você é dono das coisas. Então quase sempre os dois trabalham juntos. Você sempre fala assim: eu, Jorge, sou o dono daquele carro. Eu, Jorge, sou dono daquela casa. Eu, Jorge, sou dono daquele filho. Eu, Jorge, sou dono daquela esposa. Então eu passo a me prender às coisas.
Então, mamancara tem a ver com coisas, com posse, né? É a ideia então de meu, que traz em si o eu. Ninguém vive o mamancara sem viver o arrancara. Quer dizer, você só vive essa ideia de posse, de meu, de querer se prender às coisas, porque você não se acha integrante do universo, integrante ao todo. Porque na hora que você se sentir integrado ao todo, unido a Deus, você possa ser dono de tudo, não quer prender nada. No exato momento que você acha que você passa a sentir e vivenciar que você tem tudo, já que você tem unidade com Deus. Quando você não está com essa unidade com Deus, e você fala eu, você ao mesmo tempo começa a gritar pelo meu, porque você se sente fraco, é um eu vazio, e você acha que deve amontoar coisas. Então, dizer, só pode haver bhakti yoga, amor, quando você está livre dessa ideia de eu e meu. Quando você vive a ideia, então, da identificação com Deus. Então, no lugar do eu, você vive a ideia de identificação com Deus, como disse Jesus, eu e o Pai somos um. Tá certo? E quando você passa a viver o nós do amor, da caridade, da irmandade, da fraternidade, neste exato momento, você está livre de arrancar e mamancara. Então, como você se livra de arrancar? Sentindo a unidade, a identificação com Deus, através daquela vivência de Jesus. Eu e o Pai somos um. E como você se livra dessa ideia de posse? Quando você unidade com Deus, você vive o nós da fraternidade. Então, é a condição que eles chamam de prema. Bhakti Yoga. Só existe a Bhakti Yoga, este amor verdadeiro, quando há prema, que ele chama então do amor divinizante. É um amor prema, então é a palavra que eles usam para dizer que em prema não há nenhum apego, nem de si mesmo, nem de coisa nenhuma. Tá? É prema. E ele diz, a sabedoria oriental, ela nos fala que não pode haver prema, que é este amor divino, sem Ananda. Os dois estão juntos, não são iguais, mas um não pode ter sem outro. Você não pode ter Ananda sem ter prema, não pode ter prema sem ter Ananda. O que é Ananda? É o estágio de bem-aventurança, de suprema felicidade, de suprema alegria. É lógico que no exato momento que você tem esse amor divinizante, esse amor divino, esse amor que não tem nenhum apego a você mesmo, nem a coisa nenhuma, você é totalmente livre. E por causa disso você está em Ananda, em estado de bem-aventurança. São as bem-aventuranças do Evangelho. Você está em estado de beatitude, você está em estado de felicidade. Está claro? Vamos continuar aprofundando um pouco mais. Há um grande sábio da Índia, chamado Bhagavan, quer dizer, Senhor, né? Mestre, Bhagavan, bem-aventurado, né? Bem-aventurado, mestre, Bhagavan Ramanuja. Esse grande homem, essa grande alma, ele fez alguns comentários aos sutras da Vedanta. Sutras são livros, aos livros da Vedanta, né? Que o pensamento, podemos dizer, é o evangelho deles. Seria o que eles têm de mais profundo, de mais elevado, de mais supremo, né? Então, esse grande homem, né, Bhagavan Ramanuja, fez um comentário aos livros da Vedanta. E ele fala que para ser um Bhakti Yoga, ou melhor, para ser um Bhakta, que é o praticante da Bhakti Yoga, para ser um Bhakta, é necessário algumas coisas. Primeiro, é necessário discernir o domínio das paixões. Então é necessário discernir o domínio das paixões, ou ter discernimento com relação às paixões.
começar a aprofundar. Repare que ele não está falando de um amor qualquer. Não é um amor a Deus, mas um amor, como todo mundo diz aí, qualquer um diz, eu amo, eu estou apaixonado por aquela mulher. E por estar apaixonado por aquela mulher, quando ela não quer mais ele se transforma num verdadeiro monstro. Quando ela não quer mais ele se transforma num verdadeiro monstro. E aquilo que ele dizia que é amor, que ele estava amando, tá certo? Que ele estava amando, ele passa agora a odiar e mata ela. E vira uma aberração, tudo isso em nome do amor. Não há amor coisa nenhuma, certo? Não pode uma pessoa quando diz assim, por que sempre quando eu amo eu sofro? É porque verdadeiramente você não amava. Porque no amor não há sofrimento. No amor não há sofrimento. Quando a gente fala, né, que o amor gera sofrimento, né, gera dor para a alma, é porque aquilo não é amor, é apego. É que você quer que o outro lá, o parceiro, faça a sua vontade, faça aquilo que você quer, viva com você, toma este ou aquele procedimento. Aí você acha que isso é amor, ó, isso é apego, é prisão, é escravizar o outro, a sua necessidade, ao seu desejo, tá claro? Deus nos ama independente da gente amá-lo ou não. Jesus nos ama independente dos nossos interesses. Eu estarei convosco até o fim dos tempos, independente da gente querer ele ou não. Então, temos que ver que essas paixões aqui são escravizações da alma. Então, diz o grande Ramanuja, que nós devemos fazer um discernimento do domínio da alma. Vejam, do domínio das paixões da alma. Essa palavra discernimento no original é viveka. A palavra discernimento no original é viveka. E nesse contexto aí, viveka ou discernir está no sentido de discernir os alimentos puros dos impuros. Vamos explicar, não vamos devagar, tá? Vai ficar tudo bem armadinho na nossa cabeça, se Deus quiser. Essa palavra, só antes de falar de toda a expressão discernimento do domínio das paixões, vamos ficar só nesta viveka. Viveka quer dizer discernimento. Neste texto aí, nesta passagem, é discernir entre quais são os alimentos que são puros e os alimentos que são impuros. Eles achavam que se eu começar a comer alimentos que são puros, eu vou ter e me afastar dos alimentos que são impuros, eu vou ter as qualidades de harmonia, de paz e de equilíbrios necessários para eu ser um grande yogi, ou para eu ser um grande místico, para eu ser um realizado. Eu tenho que discernir quais são os alimentos bons, tá certo? Para que surja em mim a tal da sattva, ou a qualidade da harmonia interior. A palavra alimento no original é arara. E alimento é aquilo que a gente traz para dentro da gente. Alimento é aquilo que a gente recolhe. Alimento é aquilo que a gente absorve. Então o ovo, e sempre teve bastante dificuldade para se interpretar esta frase, discernimento dos domínios das paixões, que até que a vida nos enviou um grande homem, uma grande alma, uma encarnação luminosa, chamado Shankara. Shankara foi um grande pensador do pensamento oriental, quer dizer, da Vedanta, e ele fez a verdadeira tradução para a palavra arara, que é recolher o alimento. É aquilo que você recolhe, é aquilo que você agasalha, é aquilo que você aceita. Não é o alimento da comida do dia a dia. Até é importante o alimento da comida do dia a dia. O que a gente vai comer de bom e o que a gente deve evitar, que é ruim, que é pesado, que é desagradável. Também é, mas só que isso é a menor coisa, não é? Porque no fundo já havia alertado Jesus que não é o que entra pela boca, e sim o que sai da boca que é perigoso. É o que está lá no profundo. Então este alimento é aquilo que a gente recolhe. Então a ideia é que nós devemos ter discernimento com relação àquilo que nós estamos recolhendo, aquilo que nós estamos agasalhando. E a gente recolhe
ações e ideias através dos sentidos. E os nossos sentidos são ricos em apego, são ricos em desilusões, são ricos de emoções. E quando a gente recolhe estas coisas, essas ideias, nós recolhemos muitas coisas desagradáveis, muitos alimentos desagradáveis. Então nós devemos ter um certo discernimento, tá certo? Para não recolher, para não colher, atrair coisas que são desagradáveis. E principalmente, quais são as coisas que são desagradáveis? As coisas dos domínios das paixões, que são ricas de apego, tá claro? Que são ricas de desilusões, que são ricas de tudo aquilo que prejudica a alma, dos interesses mais desagradáveis. Então começa ele, o grande mestre Ramanuja, a nos falar que nós devemos ter esse discernimento com relação àquilo que nós estamos absorvendo, principalmente com relação às nossas paixões, porque nós começamos a nos prender às coisas achando que aquilo que está acontecendo com a gente é amor e nada mais está acontecendo do que é apego, em vez de ser o amor verdadeiro. O amor não depende disso. Daí ele lembrar, é necessário discernimento, é necessário viveka, para saber se aquilo que você está recolhendo é paixão ou é amor. Então devemos fazer uma purificação dos órgãos, dos órgãos do sentido, para saber o que nós estamos captando através de duas coisas, do autodomínio. Nós temos que ter autodomínio e autonegação. Agora ficou claro. O que é discernimento do domínio das paixões? Primeiro, é necessário ter autodomínio, dominar a gente mesmo, para que nenhum interesse do eu ou de posse, de arrancar ou de mamancar, venha me pegar. Eu tenho que ter autodomínio, persistir, disse Jesus. O que é esse autodomínio? Carregue cada dia a sua cruz. Você é atrasado, carregue ela e segue-me. Não deixa de me seguir, porque se a gente sair do passo de seguir Jesus, você é tomado pelas paixões, dos interesses mundanos, tá? E é necessário, e esse é que é o mais difícil, não é uma yoga tão fácil, é necessário autonegação, negarmos a nós mesmos. O grande problema, a raiz de todos os males está em nós, tá certo? Não existe mal maior do que aquele que nós fazemos a nós mesmos. Não existe mal maior do que aquele que nós fazemos a nós mesmos. A raiz de tudo, de todos os sofrimentos que nós passamos, está conosco, depende de nós. Está no apego, na ideia de eu, na ideia de que você quer fazer com que tudo gire conforme e do seu jeito. Tudo bem? Então ele alerta que discernimento do domínio das paixões, nós só conseguimos isso permitindo que venham até nós os alimentos qualitativos. E isso é uma verdadeira luta constante, diz ele, Ramanuja diz que é uma verdadeira luta. Nós vivemos nessa luta constante. Qual é essa luta? De manter o autodomínio, de não deixar as paixões te dominarem, fruto do interesse, e ao mesmo tempo negar a nós mesmos. A raiz do ego. Continua o grande mestre 2, dizendo que também é necessário tarefas sacrificiais. As tarefas sacrificiais são mais fáceis. É necessário o discernimento, já falamos, é necessário tarefas sacrificiais, o sacrificial, como, por exemplo, manter o culto religioso em que você se encontra, você tem as suas obrigações em termos de culto, as suas obrigações, por exemplo, na casa espírita, que é vir às reuniões, é manter o trabalho de passe, é ajudar nas reuniões de obsessão, é ajudar no atendimento ao necessitado, é ajudar na oração aos desencarnados, é ajudar no trabalho de desobsessão. Esse é o teu culto, deve manter ele é importante. Por que manter o culto é importante? É importante para você, porque
que é um trabalho de caridade, é importante porque orienta, ajuda, socorre os outros. Manter o teu culto. Segundo, é necessário também estudo. Então é culto e estudo. Essa também é muito interessante, porque não adianta eu chegar no centro espírita, eu quero participar das reuniões de desobsessão, porque eu sou médium e agora já posso ajudar na reunião de desobsessão. Mas tem que estudar. Poder pode, deve fazer isso, deve, mas tem que estudar. As duas coisas têm que ser paralelas. E toda vez que você mantém o culto, que é para sempre, porque a gente deve vir ao centro espírita para sempre, sempre, não é? Como outro deve frequentar a sua religião, seja ela a islâmica, a budista, a católica, a protestante, sempre, por enquanto que ele for daquela religião, tá claro? Com a mesma devoção, com todo carinho, tem que ir lá sempre, mas nunca de estudar. Nunca parar de estudar, manter o estudo sempre, porque sempre a gente tem que aprender, tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre conhecendo melhor, para ter mais facilidade e outras formas de se apresentar, para chegar no coração dos outros também, com você não deixar também de crescer, se aperfeiçoar. Um outro ponto, que é o terceiro, que ele diz da necessidade de exercícios, de outros tipos de exercícios. Quais são os outros tipos de exercícios? São as várias atividades humanitárias. E eu tenho a obrigação de ter as minhas atividades humanitárias, seja lá quais forem, como por exemplo, escrever livros, fazer palestra, divulgar os princípios religiosos, de distribuir alimentos, distribuir sopa da paz, ter as minhas atividades de caridade. Caridades que eu devo fazer, e sem alarde, sem tocar trombeta. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. Tá certo? Sem alarde, sem tocar trombeta. Então, não adianta só eu ter o domínio das minhas paixões através do autodomínio e da autonegação. Não adianta só eu fazer as tarefas de frequentar o meu culto e de estudar. Eu tenho que praticar a caridade. E como diz o Allan Kardec, sem caridade não há salvação. Ou não há um verdadeiro Bhakta Yoga. Ele fala também, num quarto ponto, que são as purezas. Eu tenho que me purificar. E a coisa mais fácil, para muitos que começam a dizer que são Bhakta Yoga, começa o trabalho de purificação do corpo, através de banhos, de lavagens, usando essa ou aquela erva, usando esse ou aquele aroma, e com isso, esse ou aquele incenso, e achar que com isso então está purificado. Também está purificado, pelo menos o corpo está legal, tá? Mas é mais do que essa purificação, é uma purificação interna. Tanto que ele deixa bem claro que ela é fruto, primeiro, da veracidade. Veracidade é viver a verdade, tá? E só a verdade, e sempre. Fruto da sinceridade, ser sincero, sempre, em todas as situações, tá? Fazer o bem sem querer nenhum ganho, fazer o bem sem querer nenhum ganho, nada em troca, fazer o bem pelo bem. Isso é purificação. Um outro é da inofensibilidade, é não ofender nunca a ninguém. De todas as maneiras, ele chega ao ponto de colocar as expressões iguais a de Jesus. Não ofender a ninguém com palavras, pensamentos e atos. De jeito nenhum, com palavras, com pensamentos e com atos. Não ofender. Atos físicos. Pensamentos, só você pensar uma maldade para alguém, ou com palavras é falar mal de alguém, ou falar mal para esse alguém. Nunca, de forma nenhuma. É a inofensibilidade, não ofender ninguém, que é um pensamento maravilhoso. É a arinsa no original. Esse eu quero colocar essa expressão, porque ela é muito importante. A tal da arinsa nada mais é do que não ofender a ninguém, não fazer mal a ninguém de forma nenhuma, por pensamentos, palavras ou por atos. Um outro ponto
nenhuma posse alheia. E não cobiçar também por, no caso, o pensamento, né? Não é apanhar, né? Roubar ele já nem... É só cobiçar, até o olho grande já não pode, né? Não cobiçar. Um outro ponto é manter os pensamentos, não manter, perdão, ele falou correto, não manter os pensamentos vãos. Isso 24 horas, passou um pacto, não ter pensamentos vãos, tirar ele da cabeça, ter sempre pensamentos sadios, pensamentos elevados, pensamentos construtivos. E agora vem o mais difícil, é o mais difícil. Estênio, anota, esse é o mais difícil. Não ruminar injúrias recebidas. Sabe aquele do Camilo, né? A pessoa te deu uma injúria lá, quase sempre que você merece, ou mesmo se merece ou não merece, o sujeito fica ruminando. Isso é horrível, né? Você vem para casa, sai do trabalho quando alguém te ofendeu, você vem no metrô, vem no ônibus, tá? Vai aquele ódio, aquela nuvem vai passando para os outros. Você acaba chutando o outro na condução, o outro também te empurra, porque você está com aquela vibração de ódio que incomoda o outro. E que o outro também tem, e que um vai formar uma nuvem de vibração extremamente desagradável. E você chega em casa, ataca nos filhos, na mulher, e principalmente está cuidando da sogra, né? Bom, essas são as purezas. O quinto são energias. Ter energias. Olha o que ele fala. Ramanuja nos diz que precisamos ter energias físicas e mentais. Ou melhor, ser um yogi é uma pessoa que busca a saúde. Você pode até ser doente, mas é lógico que um doentinho, uma pessoa fraca, não pode ser um bom yogi. Não pode praticar essa caridade, porque ele é fraquinho. É lógico que ninguém está dizendo, então, que o enfermo não pode se libertar. Estamos apenas dizendo que há a necessidade de buscarmos constantemente a saúde, ter saúde física, ser sadio. Todo médico que é sadio tem condições de dar mais comunidade, com boas comunicações mediúnicas. Mas a relação é mais quando o médico está naquela tristeza, está naquela fraqueza, não é quase sempre que vem uma melhor revelação se ele já está amadurecido. Se ele já está amadurecido, quando ele está vivendo esse processo de dor, aí é uma outra coisa. Mas quando ele não está amadurecido, não. É necessário saúde. Porque é só com saúde que nós vamos ter força para estudar, para frequentar o culto, para fazer a caridade e até força para ter esses discernimentos todos. Ou buscar o autodomínio e a autonegação. Mas não só saúde física, mas também saúde mental. A saúde mental. Porque é através dessa saúde mental que nós vamos ter aquela firmeza, aquele ânimo. O que ele quer dizer com essas energias? Vamos ver se a gente entende. Só pode ser um bhakti yoga, um yoga do amor, um sujeito que tem energia, que tenha ânimo. Agora pegamos a palavra, ânimo. Entendeu? Uma pessoa que chega, não tem aquelas pessoas que andam assim, né? Que é assim, cara, vem cá, você quer lá praticar bhakti yoga, você quer viver a yoga do amor? Não sei lá, pode até ser, tudo bem, eu topo. Mas ela não topa, ela não tem ânimo, ela não tem energia. Tá certo? Então o que ele está dizendo é que você precisa ter essa energia física, essa prontidão, mas também a mental. Porque é só esta força mental, essa força da vontade, essa resolução, essa determinação é que vai te dar as condições para você abrir os caminhos de Maya, ou os caminhos da ilusão do mundo em que a gente vive. Nós só vamos poder abrir esses caminhos quando tivermos essa força de vontade, essa determinação. Porque não é fácil. Quando a gente começa a viver uma yoga do amor, nós pegamos pela frente todas as dificuldades. Então lá, se tem que estudar antes, olha aquele mundo de livros, sutras que nós falamos lá, a gente desanima. E tem que ser animado para pesquisar, para estudar, para frequentar o culto, para fazer a caridade, para falar, para amar e buscar Deus. É isso que ele está falando de energias. E aí nós temos o sexto item, também muito interessante, que é suprimir os exageros
os exageros da alegria. Então ele não está dizendo que um bacta não deve ser alegre. Deve ser alegre. O que ele deve suprimir são os exageros da alegria. Aliás, tudo que é exagero é horrível. Aqui no Ocidente nós temos essa ideia de que para sermos santos é necessário ser triste. Ridículo. Tem que ser alegre. Mas só ser alegre não adianta nada. Aquela alegria profana. Aquela alegria que não consegue a tal ponto, manter o pensamento sério. Você tem que ser alegre, mas a tal ponto que não venha te impedir de você manter o pensamento sério, o pensamento verdadeiro, o pensamento correto. Além do mais, essa alegria profana, o tempo todo, é um desgaste da energia mental, tá? Que é apenas um desperdício, é um desperdício da energia mental. Então nós temos que saber canalizar até a nossa alegria. É lógico que disse Jesus: eu vos deixarei a minha alegria, e ninguém poderá tomá-la de vós. Mas nunca viveu em gargalhada, por exemplo. Tá certo? Nunca viveu nessa profanidade, mas disse que nos daria a sua alegria, e ninguém poderia tomá-la de nós. Então é uma alegria que não impede o pensamento sério, nem que dispersa ou venha a perder energias tão profundas que são necessárias para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento espiritual. Tá claro? Bom, já vimos aqui o que é necessário para ser um bhakti yoga. Não é tão complicado assim. Não é tão complicado. Oi? É uma questão de... Principalmente no Ocidente. Vamos continuar com o nosso estudo. Agora, desses 6 pontos que nós tratamos aqui, qual é o ponto, podemos dizer assim, principal? Qual é o cerne fundamental, podemos falar assim, o ponto central da Bhakti Yoga? É uma palavra que é Vairagya, no original, em sânscrito. Vairagya quer dizer renúncia. Repare que nós rodamos e não conseguimos sair do Evangelho. Como também se você rodar no Evangelho, não consegue sair da yoga. É uma unidade de conceitos. É a mesma verdade vista por homens diferentes, em épocas diferentes, civilizações diferentes. Essa é a prova de que o conhecimento é verdadeiro, como diz Allan Kardec. A essência. Então ele diz lá que o mais profundo, o ponto central de um Bhakti Yoga é a renúncia. Agora, renunciar o quê? Dizer que nós não devemos renunciar a nada. Agora estamos surpreendendo. Porque se a gente for perder o tempo e ficar renunciando todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas ambições, os nossos desejos e egoísmos, a gente não vai chegar a nada. Se a gente for listar tudo de ruim que a gente tem e começar, agora eu vou acabar com essa, agora eu vou acabar com essa, não vai, acabou essa reencarnação, começa uma outra e você não tem coisa para fazer. Tá certo? Como também uma está amarrada com a outra, uma depende da outra. Então quando você está acabando com uma, mas ela depende da outra, então é muito difícil essa ciranda. Eles falam que essa renúncia deve ser de uma outra forma. Renúncia com atração, em trazer valores. Então parece que não é não renunciar, parece que é adquirir. Eles chamam renúncia no jeito de adquirir. Mas que nós já vamos ver que não podemos adquirir aquilo que já é nosso, que é Deus dentro de nós. É renúncia só no sentido de abandonar-se. Então a renúncia nessa yoga é nos abandonar no alvo do nosso amor, que é Deus. Porque o Bhakti Yoga, ele ama a Deus. Se ama-se a Deus, então nós devemos nos abandonar nos braços de Deus. E quando eu me abandono nos braços de Deus, eu estou permitindo que Ele cresça em mim. Aquilo que os apóstolos falaram para Jesus: aumentai a nossa fé, a nossa sintonia, a nossa unidade contigo. Então, conforme que essa sintonia, essa unidade vai aumentando,
esse amor a Deus vai aumentando, os outros vão ficando abafados, ou vão ficando para segundo plano. Entenderam? Veja se a gente agora não consegue entender quando uma Maria de Madalena era pecadora e ela passou a amar de tal maneira Jesus que aqueles pecados dela ela não abandonou, ficaram abafados, ficaram insignificantes diante do amor que ela tinha por Jesus. E como agora ela só amava Jesus, ela não fazia mais aqueles pecados. E toda aquela sua vida de pecado ficou sufocada. Vejam Santo Agostinho, que vivia uma vida de pecado, de desequilíbrio. Quando ele teve um encontro com Deus, que disse, Senhor, eu te procurava em todas as religiões, em todas as filosofias e nunca te encontrei, no entanto, dentro de mim eu não sabia. Quando há esse divino encontro, todos os erros dele passam, ficam sufocados. Então o Oriente tem uma passagem maravilhosa para explicar isso. Olha que coisa linda e como é que vai ficar claro. O céu está cheio de estrelas. A gente olha, tem estrela que não acaba mais. De repente aparece lá nas grimpas a lua redonda, maravilhosa, encantadora. Sabe o que acontece com as estrelas? Elas apagam, elas somem. As estrelas continuam existindo? Continuam, mas a luminosidade das estrelas, da lua, não permite que a gente veja as estrelas, não é assim? Então a ideia é mais ou menos essa. Você tem esse mundo de estrelas, esses são os probleminhas. Deixa a lua surgir. A lua é tão mais forte na sua luminosidade que aqueles outros probleminhas todos passam, ficam para trás. O que significa a prostituição de Maria Madalena diante do amor que ela tinha por Cristo? Não significa nada. Estreita que apagou. Tá bem? Tá certo? Aí passa-se a noite. A lua vai fazendo o seu movimento e de repente lá no outro lado aparece o sol. E quando o sol surge, maravilhoso, vermelho, ardendo, iluminando, a lua apaga. Então é um processo gradativo, não é? Então, estrelas, lua e sol. Mesma coisa o nosso processo de unidade com Deus. Deixa ele ir aumentando. Olha se agora fica claro o que os apóstolos pediram a Jesus. Senhor, aumentai a nossa fé, a nossa unidade contigo, Estrelas, lua, sol. Esse abandonar-se a Deus, esse envolvimento com Deus vai aumentando. Por isso que eles falam que essa renúncia deve ser fruto do conhecimento de Hari. Hari é um dos nomes de Deus em sânscrito. Entre os tantos e tantos nomes de Deus em sânscrito, um é Hari, quer dizer Hari. Aquele que tudo atrai. Maravilhoso. Só pode haver esta tal renúncia, que não é uma renúncia de você se preocupar com os seus defeitos. A verdadeira renúncia é se abandonar em Hari. É se abandonar neste Deus que tudo atrai. Quando você se abandona nele, porque você confia nele, Senhor, eu te encontrei em mim, como diz Santo Agostinho. Como podia, Senhor, eu estava tão longe de ti, tu tão perto de mim. E vem a voz e diz para ele, no entanto, eu estava sempre contigo, tu é que estavas longe de mim, Agostinho. Então, Agostinho mergulhado, quando você está mergulhado naquilo que te atrai, que é Deus, porque é Deus que nos atrai para este mergulho, quando nós vamos nos abandonando e confiando, e nos abandonando e confiando, e cada vez nos integrando mais nele, até o ponto de nos integrarmos de tal maneira que nós nos identificamos com ele. Agora, as palavras de Jesus tomam uma visão muito mais clara para nós, quando ele diz assim que nós devemos amar a Deus com todo o espírito, com toda a mente e com todo o corpo. Tá certo? É um abandonar-se, mas não só de corpo. Senhor, confio o meu corpo a ti, mas a minha mente, todo o meu pensamento está entregue ao Supremo, a Deus. Mas não só a minha mente, o espírito, eu como essência, estou entregue a Deus em unidade com Deus. Amar a Deus com todo o espírito, com toda a mente, com todo o corpo. Esse é o abandonar-se em Deus. É o tal do pairagem. Ele vai além, Jesus. E agora tomamos uma nova visão da frase do texto. Quando deres um copo d'água a um destes
pequenininhos, a mim estão dando. Tá claro? Então vem o amar ao próximo. O amar ao próximo é como se você estivesse amando ao próprio Deus, ao próprio Cristo. É dar um copo d'água para eles como você estivesse dando ao próprio Deus. Então quando se faz isso, se verdadeiramente tem amor. Agora, o amor a Deus e o amor ao próximo, uma só lei, uma só coisa, é a Bhakti Yoga. É yoga do amor, da devoção, desse abandonar-se a Deus. Eu me entrego tanto a Deus, que eu amo a Deus através do próximo. E quando eu estou amando o próximo, nada mais estou fazendo do que amando a Deus. E Jesus explica muito bem isso, que ninguém pode amar a Deus sem amar o próximo. Porque como amar aquele que você não está vendo, se não ama o que você está vendo? Então ama primeiro aquele que você está vendo, para encontrar aquele que você ainda não está vendo. Então ama o teu próximo, porque ele está ali significando a presença de Deus. Por enquanto que nós não vemos no nosso próximo Deus, o alvo, a meta do nosso amor, e fazer para o próximo como se fosse fazer para o próprio Deus, não é amor verdadeiro. Eles continuam então aprofundando mais ainda. Vamos fazer um diagrama. E eles falam que o amor é um triângulo. O amor. E que só há amor quando existe três coisas. A gente pode falar, como que eu posso ter a certeza que eu estou amando? Porque você disse que às vezes a gente pensa que está amando e é apego, é desejo. Como eu posso ter a certeza que eu estou amando? Primeiro, quando não há negócio. Quando não há negócio, não há transação. Que você não quer nada em troca. Quando realmente você não quer nada em troca, realmente é amor. Tá claro? Quando você diz, eu amo aquela moça porque o meu desejo é beijá-la, já há um negócio, uma troca. Eu amo ela independente dela querer me beijar ou não. E independente disso, eu continuarei amando do mesmo jeito. É difícil. Porque você só quer amar se ela te beija. E você quer amar ela para beijá-la. E vai por aí afora. Tudo começa com o primeiro beijo. É interesse, é negociação. É amar por amar, independente daquilo que você vai receber. Não pode haver negócio. Então veja um caso de um negócio muito interessante, de uma transação, de um ganho. Diz uma historinha que um certo rei, bastante rico, foi conhecer um santo que vivia meditando na floresta. E chegou lá, ficou encantado com a pureza do santo, com a sua santidade, com as suas palavras, com a sua doutrina, com a sua mensagem. E resolveu dar um presente para o santo. O santo agradeceu muito e disse que não precisava nada, porque ali mesmo tinha a cascata que dava uma água cristalina para ele. Tinha umas frutas onde ele se abrigava, que era o seu lar. E tinha umas cascas das árvores que faziam as suas vestimentas. E que ele não precisava de nada, que ele possuía tudo. Mas assim mesmo o rei insistiu. Por favor, venha conhecer a minha cidade. Venha para cá com a sua sabedoria, não para morar, mas pelo menos para conhecer a minha cidade. Venha conhecer o meu palácio. E o monge aceitou, né? O místico. Ele vai então com o rei. Quando ele chega no palácio, antes de receber o presente, o rei, extremamente encantado e feliz com a presença daquele santo ali no seu palácio, resolve fazer uma prece e diz: ó meu Deus, conserve-me. Ó meu Deus, me ilumine. Ó meu Deus, me dê sabedoria, me dê riqueza, me dê mais glórias. Quando ele acabou a prece, ele virou e não encontrou mais o monge. E o monge estava indo embora, né? O místico estava indo embora. E ele então foi atrás e gritou: por que você foi embora? Eu ainda não te dei o meu presente. Mas como você pode me dar um presente se você é um mendigo? Tá claro? Você é um mendigo, você vive pedindo tudo que você pede a Deus. Quer mais glória, quer mais ouro, quer mais isso, quer mais aquilo, quer mais saúde. Você quer tanta coisa, você é um mendigo. Mendigo é aquele que vive pedindo. Nós somos mendigos nesse sentido. Nós vivemos pedindo as coisas. Nós não somos satisfeitos com aquilo que nós temos. É a satisfação de ter Deus, de estar realizado. Então é um amor sem nenhum negócio.
onde que não há necessidade de você, para te amar, você tem que me dar isso em troca. Deus, me dá saúde, me dá riqueza, me dá o emprego, me dá isso, me dá aquilo outro, né? Então é uma transação, está vendo, negócio. Quando não há isso, há amor apenas por amor, onde não há nenhum tipo de negócio, isso é amor. Mas ainda tem que ter uma outra coisa também, que você pode não querer nada em troca, mas ter um outro problema muito grave. Tem que ser também sem medo. E diz os Bhakta Yoga: aonde há amor não há medo. Veja se não fica claro quando os cristãos entravam na arena cantando e eram trucidados pelas feras nas fogueiras, né? Eles não tinham medo. É que o sofrimento era insignificante diante do amor que eles sentiam por Cristo. É que como aí a gente pergunta assim: se eu tivesse no lugar dele, eu negava Jesus ou ia para a fogueira? O leão está vindo. Um leão está vindo. O cara pergunta: você aceita Jesus? Aqui a gente diz: sim, eu aceito. Mas lá, eu quero dizer lá, o leão está vindo, está bem próximo. Tá certo? Então, é aí que entra o ponto, né? Do medo. Quando o amor é maior do que aquela situação, o amor a Cristo é maior, não há medo. Tá? Porque o que vai acontecer é insignificante diante daquilo que você está sentindo com amor a Cristo, que os cristãos verdadeiros sentiram. Por isso que conta o Atos dos Apóstolos que Estevão, apedrejado até a morte, sorria, porque via Cristo. Como nós não vemos Cristo, nós só vimos ele ser apedrejado. Por isso não entendíamos porque estava sorrindo. E Paulo de Tarso dizia: ele é maluco, ele é louco. Como que ele pode sorrir numa hora dessa? É o tipo da força que Paulo não tinha. Nesse ponto ele era fraco, ele não entendia. Mas vamos explicar aqui uma coisa melhor ainda, e vocês vão entender agora com mais facilidade. Como é que pode o amor superar o medo? E verdadeiramente isso é verdade, que quando há amor não há medo. Uma mãe vinha passando numa rua, quando de repente saiu um cachorro. Que cachorro vocês querem? Um Doberman, tá bom? Um Doberman, viu um Doberman danado, e veio pra cima dele. Sabe o que ela fez? O que qualquer um daqui fazia, ó. Se mandar, pulou um muro e ficou escondido para se proteger do cachorro. Tá certo? Num outro dia, ela vinha passando ali com seu filho. Sabe o que apareceu ali? Um leão. Um leão. E o leão pegou o filho pela boca. Sabe o que aquela mãe fez? Pulou em cima do leão. Ficou claro isso? Aonde há amor não há medo. Quando ela estava sozinha, ela fugiu de um simples cachorro, simples perto de um leão. Concorda? Um Doberman perto de um leão é simples, bem simples. De um cachorro ela foge, mas quando há o objeto do seu amor, que é o seu filho, ela ataca, ela se enfrenta até um leão. Tá certo? Aonde há amor, não há medo. Por isso que vinha o leão e eles enfrentavam o leão porque tinham amor a Cristo. Porque eles estavam com Cristo, entre Cristo, o leão, Cristo. Tá certo? Como uma mãe, entre o filho e o leão, o filho. Por último, para nós termos a certeza, porque se você não tem nenhuma transação, não tem nenhum medo, ainda pode ser que não seja amor. Tem que uma última coisa. Sabe qual é? Não pode haver rival. Não pode ter rival. Se não há rival, se você tiver a certeza que só significa para você o objeto do seu amor, que é Deus, que está em tudo, que está no próximo, que todos representam Deus, tá? Onde não há nenhuma estreiteza, não há nenhum limite, verdadeiramente é onde não tem rival, onde só há o amor a Deus, onde você não deseja nada em troca, onde não há nenhum medo, ali verdadeiramente há um Bhakta Yoga. Ali é um praticante, um vivenciador do amor, do prema, do amor divinizante, que é rico de Ananda, de bem-aventurança, de felicidade. Então aqui nós temos
temos, onde não há rival, nós temos o caso de Abraão, que tinha o seu filho Isaque. Abraão tinha 90 e tantos anos e tinha o Isaque, né? Que era o filhinho que ele tanto amava. Ele chegou ao ponto de dar o nome do menino de Isaque, que quer dizer sorriso, porque era a alegria dos pais. Ele com 90 e tantos anos, 99 anos, nasceu um menininho. Era o seu Isaque, é o seu sorriso, é a sua alegria. E Deus, né, aparece para Abraão e diz: Abraão, tu me amas? É lógico, Senhor. Há um outro na sua vida? Ele: não, o meu amor é só por ti. Então prova isso, pega o seu Isaque e sacrifique ele, mate ele, para mostrar que você só me ama. Ele pegou o filho nos braços, cheio de amor pelos filhos, mas entre o filho e Deus, o amor maior era por Deus. E quando ele foi sacrificar o menino, Deus apareceu para ele e disse: não, Abraão, não mate Isaque, porque não é sacrifício que eu quero, e sim misericórdia. Realmente eu sei que agora tu me amas mais do que Isaque. Vocês podem dizer assim: mas que história bruta, né? Como Deus poderia fazer uma coisa dessa? Isso era uma linguagem de 4.000 anos atrás, para gente grossa e ignorante, para ficar bem claro, né, que Deus era um Deus zeloso, Deus era um Deus exigente, que esse, o Bacta, tem que ter esta devoção total, incomparável, até a gente compreender que o Isaque também é Deus, como também é Deus a pedra, como também é Deus todo o reino mineral, todo o reino vegetal e todo o reino animal. Daí a ecologia, em amar tudo, envolver tudo, porque tudo é a manifestação do nome de Deus, da substância divina. Tudo deve ser amado. Existem então alguns loucos monges que não tomam banho para não matar o coitadinho dos micróbios do corpo, e esquece também da caridade, do fedor que eles exalam quando os outros vão lá visitar. Bem, então nós temos que ter um certo controle, tá? Nós temos que ter um certo controle nesse amor. Tá? Bom, agora, a grande vantagem do pensamento e ódio. A grande vantagem é que ele é extremamente didático. Ele, para falar de um único ponto de que é o amor, olha quanta coisa nós já falamos. Se o tema da palestra fosse amor, né? Mas como eles têm essa didática, uma palavrinha significa aquela. Então, a grande vantagem desse sistema está na didática dele e aos detalhes. E eles chegam aos detalhes no sentido de que nós podemos amar Deus de formas diferentes. Cada um vê Deus de uma maneira, porque cada um está num nível, cada um está num degrau evolutivo, cada um está numa vibração, cada um está numa necessidade. Como cada um está num degrau evolutivo, numa necessidade, tá certo? Você ama Deus de maneira diferente. Ele fala que existem então as diferentes formas de amar, ou as bhavas. As bhavas que são as diferentes formas de amar. Então ele fala que a primeira bhava é a Shanta Bhava. A primeira forma de amar a Deus. Que ele fala que é a forma mais baixa, mais rudimentar, mas é uma forma de amar. Mas não é a forma profana de amar a Deus do sujeito que chega e diz que só ama por dizer, mas não entende, não quer saber de nada. Não é nesse sentido. Já é além dessas coisas banais do mundo, essa profanação tremenda. Mas é uma forma mais simples. É um amor que eles chamam no sentido de calmo, de pacífico. Sabe? É um amor ainda que não há um fogo que queima, não tem a loucura, né? O santo, né? O verdadeiro santo, por exemplo, um Francisco de Assis, ele era caloroso, ele amava a Deus de maneira calorosa, ele cantava, né? Como na Índia, as menininhas da floresta cantavam com Deus Krishna, né? Que são as gopis que cantavam com Deus Krishna. Então, eram seus bhajans e kirtãs, como eram os seus cânticos devocionais a Krishna, né? Eles achavam que era uma encarnação, ou respeitavam como uma encarnação divina, como uma manifestação divina. Então, é uma coisa calorosa. Não. Aqui, nesse caso, Shanta Bhava é uma forma de amar. O sujeito ama de uma maneira calma, de uma maneira sincera, mas ainda não está perdido. Quando a gente fala assim, eu estou perdido de amor, né? Ainda não está perdido de amor, ainda não está vivendo a loucura do amor do santo, ainda não está vivendo aquele fogo que queima, mas já há um amor calmo, pacífico, tranquilo. A segunda forma é a
servo e quero te amar. Né? Então, nós temos uma passagem muito interessante no Evangelho de Jesus, que ele fala que ele veio para servir e não para ser servido. Quando ele botou um avental, uma bacia, lavou o pé dos apóstolos e disse que ele veio para servir e não para ser servido, porque essa era a vontade do Pai. Ele vai além e diz assim, que depois de fazermos tudo aquilo que devemos fazer, mas depois de fazermos tudo aquilo mesmo que devemos fazer, devemos dizer, somos servos inúteis, não fizemos mais do que a própria obrigação. Então essa coisa de ser servo inútil, eu vim aqui para servir, sou o seu servidor. Ninguém pode servir a Mamon e os interesses, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, ou servir a Deus e os interesses do mundo, que são a Ramcara e Mamancara. Ninguém pode, deve só servir a Deus. Então é servir nesse sentido. Essa é uma das formas de amar. Uma outra é a Sakya Bhava, que é amar a Deus como um amigo querido. Amar a Deus como um amigo querido. E nós temos uma passagem do Evangelho que diz assim: Jesus, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quando a gente começa a viver a lei realmente de Jesus, a gente automaticamente é amigo dele. É uma forma de amar através da amizade. O Sakya Bhava. Jesus vai até de uma maneira mais profunda e chega a dizer: não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo, como ele, por Deus, por amor a Deus, por amor a toda a humanidade, manifestação de Deus. Então não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E quando ele fala deste amor de amigos, amor de amigo e nos trata como amigo, ele vem e fala: eu vos dou um novo mandamento. É a primeira vez e a única vez que ele fala em novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Se a frase parava aí, não era novo mandamento, porque essa frase já foi usada em todas as religiões antes de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Mas como ele diz, eu vos dou um novo mandamento, é porque ele continua: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um amor de renúncia, um amor que, apesar da gente não querer ele, de colocar ele na cruz, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, eu estarei com eles até o fim dos tempos. É um amor diferente, é um amor total, é um amor pleno. Então é amar a Deus como ele fosse um amigo, e não há maior prova de amor do que dar a vida como um amigo de Jesus. Uma outra forma de Bhakti Yoga é a Vati Salya Bhava. Vati Salya Bhava, que é amar a Deus. Essa é muito estranha, é uma novidade, podemos dizer, para a nossa maneira ocidental de raciocinar. Amar a Deus como sendo teu filho. Então não é como o Pai Nosso. Pai Nosso, nós somos o filho e ele é o pai. Não, nós vamos amar Deus e tratar Deus como se ele fosse o nosso filho. É muito interessante, porque você trata o seu filho com um cuidado tremendo. Uma mãe que realmente ama o filho, é o cuidado que ela tem. Ela não esquece de lá ver se ele está com febre, bota termômetro, né, antes de dormir, bota a cobertinha para ele não ficar descoberto à noite. Se de noite ela acorda ou ele chora alguma coisa, ela vai lá ver se ele tem algum problema. Dá sempre um banhozinho, dá a comidinha, a melhor comidinha. Ela trata o filho com o maior carinho. Bota um mosquiteiro. Por que nós não temos esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado? Não que ele precisa disso, mas nós para com ele como nós temos para com os nossos filhos. É isso que fala essa daqui, que é a Vati Salya Yoga. Vati Salya Yoga, Vati Salya Bhava, que é essa forma de amar Deus como se fosse o nosso filho. A quinta é a Madhura Bhava, que é amar a Deus como fosse o teu esposo, na ideia do enamorado, né? Do apaixonado, se apaixonar, namorar Deus, se apaixonar, se casar com Deus, nesse sentido.
A Igreja Católica é rica nesse madura bava, nesse simbolismo, né? Quando as freiras andam de aliança porque estão casadas com Jesus nesse sentido. Bom, a ideia, né? A ideia é muito com a irmã Pobreza, né? Nós temos um caso muito interessante, que é o livro dos Cânticos dos Cantares da Bíblia. Todo este livro é uma veneração a Deus, são 6 poemas maravilhosos, mais um epílogo, todo pela forma do amor de um homem e de uma mulher. Mas que não é nem homem nem mulher, é o amor a Deus. Tanto que esse livro sempre foi considerado profano e sempre teve uma grande polêmica, mas ele lá persiste e continua na Bíblia. Porque é uma maneira de ver através deste amor. E Jesus conta bem isso, o que é esse madura bava, quando ele fala desse casamento que ele tem com o Pai, quando ele diz, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele vai além também quando ele fala desse madura bava, na parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, que nós já estudamos aqui numa única palestra, e mostrando que as 10 virgens estavam casando com um só noivo, e que ele ia para o ato conjugal com as 10 ao mesmo tempo. Só que só 5 eram prudentes, só 5 entraram então no quarto com ele. Bom, você fala, mas que parábola é essa dada por Jesus? É que está em Mateus, no capítulo 25, versículo de 1 a 13. É que lá no Oriente, você podia casar com quantas mulheres você quisesse. A mulher tinha um preço, custava 50 ciclos de prata. Então você comprava. E podia comprar algumas e casar com elas ao mesmo tempo. Ele casou com 10. Mas 5 foram imprudentes, não estavam lá na hora que o noivo chegou no quarto e não entraram para núpcias com ele. Porque não tinham o fogo da lamparina, o azeite para manter a lamparina acesa, que é o amor, são as energias, aquela determinação que nós já vimos, física e mental, para querer esse encontro. Agora, esse encontro com o divino esposo, com Deus, é no coração. Por isso que todos nós somos considerados na parábola virgens, nós somos virgens desse encontro. Sexualmente, no sentido material, não somos virgens, mas com o encontro divino, com o acasalamento com a unidade divina, nós somos virgens. Por isso que a parábola fala em virgens. Virgens para esse encontro. E que o Deus está nos convocando é para perdermos essa nossa virgindade com Ele, para nos unificarmos com Ele, passarmos a ter um encontro com Ele. Como nós temos lá um encontro com o esposo na noite de núpcia, ou com a esposa na noite de núpcia, nós podemos ter esse encontro com esta grande unidade com Deus. Deus nos convida para deixarmos de ser vistos nesse seu encontro com Ele. E nós vemos isso também na parábola da veste nupcial, em que todos foram convidados, todos que estavam nas ruas, nos caminhos, por todos os lugares, foram convidados para uma festa de casamento. E quando Deus chega lá, o rei, e diz, não estava com a veste nupcial preparada. Então volta, amarra pés e mãos, reencarna, vai para onde há prantos e ranger de dentes, vai para o mundo das provas e expiações, para purgar, para se purificar, para ter um perispírito luminoso, para ter uma veste nupcial luminosa. E quando nós tivermos uma veste nupcial luminosa, ou melhor, quando nós tivermos um corpo perispiritual luminoso, puro, aí então nós seremos convidados para essa boda, para este casamento, e poderemos nos casar ou nos unificar com Deus. E poderemos então dizer, como Paulo de Tarso disse, já não sou eu mais que vivo, para mim viver é Cristo. Agora, esse processo de casamento com Deus é um processo gradativo, Esse processo de unidade, como nós falamos da lua, do sol, é um processo que vai gradativo. Então, nós temos um último e mais luminoso encontro, ele chama de que é o último e mais profundo encontro com Deus, esse Ekatambava. O que é isso? E quando que a história da Índia fala desse Ekatambava? É quando uma mulher chamada Radha, que brincava com as outras gopis que eu já falei na floresta junto com Krishna, mas havia uma que tinha uma identificação com Krishna toda especial e que passou a ser a sua divina esposa, a sua divina consorte, Ela tinha um tal amor por Krishna, ela só se preocupava com Krishna, ela só pensava em Krishna, ela só vivia para Krishna, que neste exato momento ela não tinha nenhuma outra perturbação no mundo. Ela vivia imperturbável, integridade
e imperturbável integridade e identificação com Krishna. Então repare, ela vivia em imperturbável integridade e identificação com Krishna. Era tal o seu amor por ele, ela só vivia para ele, ela só pensava nele. Ela estava então em Ekatambhava, que é uma forma desse daqui mudar a bhava, só que é uma forma mais profunda, uma forma total, de profunda integração. João, o evangelista, era uma lâmpada que ardia no deserto de Jesus. Ele é o maior de todos que nasceram na terra de mulher, mas no reino de Deus ele é o menor. Quer dizer, lá no reino de Deus existem outros que estão em encontros mais profundos. Então o encontro dele, de João, com Deus, é um encontro muito menor do que o de Jesus com Deus, entenderam assim? Podemos, o encontro de Maria com Deus é um encontro muito maior. Para nós concluirmos aqui o nosso tema, eu não poderia deixar de pensar em Paulo de Tarso, quando ele apresenta a sua sinfonia do amor. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, quando ele diz: mesmo se eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, se eu não tivesse amor, seria um metal que soa, mas sem significado nenhum. Mesmo se eu conhecesse todas as ciências, todas as profecias, se não tivesse amor, não significava nada. Mesmo se eu desse o meu corpo para ser queimado e desse tudo que eu tenho aos pobres, se não tivesse amor, não adianta nada. Porque o amor tem que ser paciente. O amor é paciente. E como Maria de Nazaré personifica essa paciência? Um anjo, Gabriel, revelou para ela que ela seria a mãe do Messias. A maior revelação que a história conheceu em todos os tempos, e ela não contou para ninguém. E José estava triste, o José estava acabrunhado, porque a sua noiva estava grávida. E ele começou a ter os pensamentos mais variados na sua cabeça, e pensou até em deixar Maria. Ele tinha duas formas de deixar Maria: através do sacrifício, ela seria apedrejada, ou simplesmente dar uma carta de divórcio. Mas ele pensou até numa terceira, de ir embora e não falar nada. Mas ela foi paciente, a revelação era do alto, e cabia o alto revelar. Se ela dissesse para José, José acreditaria? Nós acreditaríamos. Cabia o alto revelar. Mas o amor também é benigno. E o anjo disse para Maria, depois dessa imensa revelação, depois que o anjo disse: bem-aventurada é tu entre todas as mulheres, Ave Maria, cheia de graça, salve rainha, cheia de graça. Depois dessa revelação, tu serás a mãe do Messias. O anjo fala uma coisa de menor importância, aparentemente. A tua prima Isabel, a tua parenta Isabel, já está grávida há 6 meses. Seria a mãe do João Batista. E diz a passagem que ela levantou com pressa e ficou com Isabel até a criança nascer. Olha a parte aí, obra. Ela estava em profunda graça, em unidade com os céus, seria a mãe do Messias. Mas a sua parenta está grávida. Ela levanta com pressa, não levantou para ir lá, ela levantou com pressa para ajudar, e ficou lá até o menino nascer. Ela, a mãe do Messias. Isso que é o amor ao próximo, como se fosse ao próprio Deus. Servir. Continua Paulo de Tarso. 3, porque o amor não é invejoso. Essa daqui é uma das passagens mais bonitas do Evangelho, porque o anjo disse que ela seria a mãe do Messias. E quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente sabe que o Messias é o enviado de Deus para a transformação da humanidade. É o rei da terra, é o governador do planeta, é o Deus deste planeta, desta terra. Ela sabia disso tudo. E quando ela chega na cidade de Belém para o recenseamento, ela não tinha onde ficar. Ficou lá numa estalagem, lá entre os animais, numa gruta, já na saída da cidadezinha, da aldeia de Belém, que ficava a 2 quilômetros de Jerusalém. Mas ali ela ficou numa gruta entre animais, para que o rei da terra nascesse. O amor não é invejoso. Será que ela não poderia ter um pouquinho de inveja, um pouquinho também dessa cobiça, e dizer: poxa, se Herodes, que é insignificantemente menor que Jesus, tem aquele palácio maravilhoso, se César, que é nada perto do Cristo, já tem aquele palácio em Roma, eu não posso ter pelo menos uma casa decente, ter
uma vida melhor, José deixar de ser carpinteiro, ser um funcionário público do alto escalão. O amor não é invejoso, e absolutamente não é invejoso, ele já tem tudo. E o que ela poderia ter mais do que o Cristo do seu lado? Trazer o Cristo consigo e deixá-lo na palha do seu lado. O amor, diz Paulo de Tarso, não se vangloria. O amor não se vangloria porque não busca a glória que é vã, a glória que é passageira. Não adianta eu te aplaudir com coisas que são passageiras. E ela percebeu muito bem, porque quando o menino nasceu, os pastores foram visitados pelos anjos no céu, que disseram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Vão lá e verão um menino envolto em faixas do lado da sua mãe, ele é o Messias. E os pastores chegaram e contaram. Depois ela leva o menino no templo, e Simeão, o grande profeta, pega o menino nos braços e fala profecias maravilhosas com relação àquele menino. Depois chega a profetisa Ana, em seus 84 anos, respeitadíssima, viúva, e fala profecias encantadoras sobre o menino. E diz a passagem que Maria guardava e meditava tudo em seu coração. Depois vieram os pastores, e os pastores disseram que uma estrela guiara eles. Eles eram pastores, não, desculpa, os magos. Eles eram magos, eles eram sábios, eles eram reis. Eles trouxeram presentes importantes, ouro, incenso e mirra. E diz a passagem que Maria guardava e meditava tudo em seu coração. Ela não ficava com a glória que era, ela não ficava prosa, não ficava inchada, e não dizia para as suas colegas da aldeia, para as suas vizinhas: está vendo de quem eu sou mãe? Veja como meu filho é mais bonito que os seus. Não, ela não busca a glória que é vã. Isso é passageiro. O amor também, diz Paulo, não se ensoberbece. É bacana, porque o anjo diz: bem-aventurada é tu entre todas as mulheres, né? Ave Maria, cheia de graça. Vocês sabem o que é um anjo, um Gabriel, chegar e dizer: Ave Maria, cheia de graça, salve Maria, cheia de graça. A graça é a manifestação de Deus na filosofia de Paulo. Ela é cheia da manifestação de Deus, ela é rica de Deus, ela é abundante em Deus. Aquilo que Jesus disse: vim para que tivesses vida, vida em plenitude, vida em abundância. Ela já era rica, ela já era cheia desta graça, desta vida em plenitude, em abundância, dessa vida imanente. E quando ela escuta essa expressão do anjo, ela se curva e há um silêncio entre o céu e a terra. A terra esperava o primeiro sim da terra. O céu esperava o primeiro sim da terra. A primeira pessoa a dizer: sim, eu aceito Jesus. Venha Jesus, porque eu quero participar da sua missão. O primeiro sim foi de Maria. Ela não se soberbeceu e disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Olha a ideia de escrava, de serva do Senhor, né? Que nós já vimos aí, que é a Dás e a Bava. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade, e não se ensoberbece. Sexto, o amor não se porta inconvenientemente. Muito interessante. O amor não se porta, diz Paulo de Tarso, não se porta inconvenientemente. Há uma passagem que Maria queria falar com Jesus, e havia uma multidão em volta da casa, e lá dentro tinha muita gente. Jesus estava lá no meio, e Maria estava lá fora. E, sabe, veio um, pediu licença e disse assim: Jesus, a sua mãe está lá fora te esperando. E Jesus deu aquela divina lição: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem são as minhas irmãs? Minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E é lógico que ela era a serva do Senhor, ela era também a mãe, irmã e irmão dele, porque ela fazia a vontade do Pai, tá certo? Mas diz a passagem que ela estava lá fora esperando. Se fosse um outro, mãe de Jesus, poderia dizer: com licença, sai da frente, eu sou a mãe dele. Por gentileza. Ainda diria mais, se o Zeito demorasse a sair: não sai não, porque ele não te cura. Eu falo para ele não te curar. Então o amor não se porta inconvenientemente. Ela sabia que aqueles precisavam muito mais de Jesus do que ela. Eles eram carentes, ela tinha o Cristo. Ela amava o Senhor no coração e compreendia no coração. Então o amor não se porta inconvenientemente, como nós temos aí os donos dos
médios, os donos do Chico, né, as chiquetes, as divaldetes e vai por aí afora. Então, aqueles que são, acho que, dono do médico, você se aproximar dele é um inferno, é uma dificuldade. E Maria ficou lá fora, não se portando inconvenientemente. O amor, diz aqui a 7ª passagem, né? O amor não busca o seu interesse. Linda essa definição de Paulo. O bapta, como Maria, verdadeiro bapta, não busca o seu interesse. Maria foi convidada para uma festa de casamento e lá esteve Jesus também. E acabou o vinho. E ela chega para o Cristo e diz que acabou o vinho, Senhor. Meu filho, o vinho acabou. E nós poderíamos dizer, mas por que nós estamos lá vendo Maria incomodar Jesus? Mas mesmo Maria se incomodar com uma coisa dessa tão pequenininha, o vinho acabou, que nem está na nossa casa. O vinho acabou, acabou o vinagre, acabou o azeite, acabou o alho, o sal, o arroz, o feijão. São coisas pequenas, mas acabou o vinho, que talvez não seja nem tão importante quanto o arroz, o feijão, a carne. Mas acabou o vinho. E ela se preocupa com a falta de vinho. E ela chega para Jesus e diz, filho, o vinho acabou. E ele fala, o que importa isso a mim e a ti? Ele não está dizendo que não importa. Ele pergunta, nós é que lemos errado. Ele pergunta, o que isso importa a mim e a ti? Importa alguma coisa? Tem alguma coisa a ver? Ela responde uma das frases mais lindas de todo o Evangelho, mostrando o que é ser verdadeiramente bhakta, o que é ser verdadeiramente o abandonar-se, o vairaja, o abandonar-se em Deus, em abandonar-se em Cristo. Quando ela fala para o servos, enchei as talhas de água e fazei tudo quanto ele vos disser. Se a gente quer ver a água transformada em vinho, no vinho mais maravilhoso, como disse o mordomo, que nenhum Israel bebeu um vinho como aquele, basta encher as talhas e fazer tudo quanto ele vos disser. Essa é a lição que Maria nos deixou. Isso é ser verdadeiramente bhakta. Fazei tudo o quanto ele vos disser. E Jesus transforma a água em vinho, mostrando que realmente ele também, como Maria, não busca o seu interesse, até o interesse simples da falta de um vinho na nossa casa. Imagina o nosso interesse em buscá-lo, o nosso interesse de uma outra necessidade muito maior do que uma simples falta de vinho. Continua Paulo de Tarso, numa das passagens mais lindas da sua Sinfonia do Amor. O amor não se irrita. Esse é ótimo. E esse é difícil, porque se tem coisa que nós costumamos fazer, volte e meia só, aqueles outros lá que se irritam sempre, a gente só volte e meia é se irritar, né? O diabo, o inferno. Mas vamos ver uma situação mais desagradável. Vamos ver como a gente não se deve se irritar nunca, na situação mais desagradável que Maria já passou, muito mais desagradável do que ver o seu filho morrer. Sabe qual foi a situação mais desagradável que Maria passou? Foi quando, numa festa da Páscoa, ela procura o seu menino e não encontra. Ele tinha 12 anos e procurou durante 3 dias e 3 noites e não encontrou o seu menino. Até que ela vai ao templo e lá encontra o seu menino. E ela diz, meu filho, eu e seu pai te procurávamos há 3 dias e nós não te encontrávamos. E Jesus afirma, não sabia minha mãe que eu devia de estar nas coisas do meu pai, na casa do meu pai, nos negócios do meu pai? E segue com ela. E não se irritar numa hora dessa. Nós não daríamos umas palmadinhas, uma única, ou puxaríamos pela orelha e vem cá, agora não está a hora de falar dessas coisas de evangelho, vamos para casa, não é? Mas ela não se irrita. O amor, a compreensão, e agora ela pode saber antes do que todos nós, se quisermos buscar Jesus, devemos encontrá-lo no templo. Ele está sempre no templo cuidando dos negócios do Pai. E diz Paulo de Tarso nessa mesma carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em nós. Ele está sempre em nós. Se quisermos procurar o Cristo, nós não vamos procurar em nenhuma religião, nem em nenhum livro. Ele está dentro de nós mesmos, cuidando dos interesses do Pai, os interesses da nossa evolução, os interesses da nossa transformação espiritual. Continua Paulo de Tarso. O amor não julga mal. O amor não julga mal. Quando Maria de Madalena passou a seguir Jesus,
depois Jesus é crucificado, e Jesus morre, e Jesus é levado para o túmulo virgem de José de Arimateia, no primeiro domingo, no primeiro dia da semana, de madrugada, bem cedo, antes do sol nascer, diz o Evangelho que lá estava Maria de Madalena. E Maria de Madalena vê Jesus. Jesus aparece para ela e ela quer abraçar Jesus. Ela ficou muito feliz, mas agora não era mais hora de abraçar. Ela já tinha feito isso, Jesus permitiu. Mas só que agora haviam pessoas aflitas que não sabiam que Jesus estava vivo. E era necessário que ela se transformasse num arauto, na primeira mensageira da ressurreição de Jesus. E Jesus disse: levanta-te, vá com pressa e diga aos meus irmãos que eu estarei com eles logo mais. Vai e diga que eu ressuscitei. E ela vai correndo, e ela bate na casa, e eles, assustados com a casa fechada, ficaram com medo de abrir. Ela diz: sou eu, Madalena. E eles abrem, e ela diz: Jesus ressuscitou e apareceu para mim. E eles não acreditaram. O próprio João e Pedro saíram correndo para ver se era verdade. Uma voz ecoou do fundo da sala: mas ele ressuscitou e apareceu logo para você. Mas por que não apareceu para Pedro, que era o diretor apostólico da sua igreja, para João Evangelista, que era o seu discípulo amado, para Maria, que conversava com os anjos, mas para você, logo para você, Madalena? Né? Como uma chuva de soda cáustica caiu no ambiente, deixando todos tristes e parados diante daquela situação. A única que compreendeu e aceitou foi Maria de Nazaré, que disse: vem, minha filha. Uma coisa lá no meu coração, lá no fundo do meu coração, me diz que verdadeiramente meu filho está vivo, e que só pode estar vivo porque eu amo. E quando há amor só pode haver vida, e amar é viver, porque disse o meu filho, né, que nós só vamos encontrar a vida quando nós amamos a Deus e o próximo. E eu te amo, minha filha, e amo a Deus. O amor não julga mal. Continua Paulo de Tarso. O amor não se regozija com a injustiça. Isso é muito interessante o que Paulo está dizendo. O amor não se regozija com a injustiça. Nós, né? Tem quantas pessoas que falam assim: eu ainda hei te ver rolar pela calçada. Ou então, quando uma pessoa está pagando um carro, está vendo? Eu falei, eu alertei, de alguma maneira até uma satisfação. Tá, fez, mas aqui está pagando o que ela fez, aquelas histórias, né, doentias. Mas o amor não se regozija com isso de maneira nenhuma. E Maria de Nazaré compreendeu isso de tal maneira que na sua oração, como o Evangelho narra, na oração que ela fez na casa de Isabel, ela diz: Deus resolveu exaltar a humilde, a sua humilde serva. Deus é que resolveu. E resolveu abaixar do seu poderio os reis, os poderosos. Deus resolveu fazer, nunca nós. Não somos nós que julgamos, nós não temos autoridade para julgar nada. Todo o nosso julgamento é injusto. É Deus que fez glorificar a sua serva. É Deus que fez com que os poderosos caíssem no trono. É Deus. Todo julgamento pertence a Deus e não aos homens, que nunca têm uma visão completa e ampla de todas as necessidades. Mas então nós devemos nos regozijar com o quê? E diz Paulo de Tarso: o amor se regozija com a verdade. Sim, diante da verdade é um motivo de regozijo. E nós temos uma passagem maravilhosa, que ela chega na casa de Isabel. Isabel estava grávida de João Batista, e o menino treme no ventre, reconhecendo que ali estava a mãe do Messias. E Isabel, então, tomada por aquele Espírito Santo, ela passou a semente do seu próprio filho, do João Batista. Ela canta em glórias, uma coisa que não havia sido revelada para Isabel. E Isabel então fala: bem-aventurada és tu entre todas as mulheres, e quem sou eu para receber a mãe do meu Salvador? Ora, agora ela sabia que a revelação que ela recebeu era verdadeira, porque o anjo disse para ela, e a mesma coisa que o anjo disse estava revelando para Isabel, e a mesma coisa José acabara de ser revelado também. Então ela estava diante da verdade, porque a verdade se manifesta por meios diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes. Então, diante da verdade, a gente se regozija. E a maior forma e a melhor forma de se regozijar, a maior bava, regozijo, forma de amar, é através da oração sentida e verdadeira. Oração que Maria começa assim: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Quando ela ficou de frente desta verdade da
relação espiritual, ela então ora cantando. A minha alma, a sua magnífica, como tantos e tantos intérpretes da música, né, fizeram a sua magnífica. A minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Continua Paulo de Tarso. O que mais? O amor tudo sofre. É bonito a gente ver a grande parte da Maria de Nazaré sofrendo. Ela estava na cruz, ela sofria. O seu filho estava crucificado. Mas como diz o Evangelho que estava Maria? Maria estava em pé em frente à cruz. Devia estar com os olhos marejados d'água, mas diz a passagem que ela estava em pé. Jesus ali sofreu e ela sofria também. Podemos até dizer quem sofria mais, Maria ou Jesus? Pergunta uma mãe, o que sofre mais? Quando o seu filhinho está doente, muito doente, é o filhinho ou a mãe que está no pé da cama, do lado do seu filhinho? Você coloca no lugar de Maria, quem sofria mais? Jesus ou Maria? Maria também estava crucificada, mas diz a passagem que naquele momento ela dignificava a mulher. A partir daquele momento a mulher não era mais a mesma na terra. Agora ela tinha um modelo que era Maria. Maria estava em pé diante da cruz, sofrendo, mas em pé, com dignidade, mostrando a total confiança em Deus. O anjo me revelou, Deus está comigo, meu filho está com Deus e tudo que acontece está sob os desígnios de Deus. Estava em pé, firme, tudo sofre, mas mais ainda, tudo sofre, mas diz Paulo de Tarso, 13, o amor tudo crê. Muito interessante. Em todo o Evangelho nós vemos Jesus, depois da sua ressurreição, apareceu para Maria de Madalena, apareceu para as mulheres chorosas de Jerusalém, apareceu para os apóstolos, os discípulos na estrada de Emaús, apareceu várias vezes para os apóstolos, apareceu para Tomé em especial, que não acreditava, e disse: sou eu mesmo, Tomé, pode colocar sua mão aqui e no meu lado também, porque um fantasma, um desencarnado não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Vou além, Tomé. Pegou o peixe, pegou mel, pegou o pão e comeu. Apareceu para todo mundo. No dia da sua ascensão, eram mais de 500, diz o Ato dos Apóstolos, que na Galiléia viam Jesus subir aos céus. Não tem uma única vez no Evangelho que diz que ele apareceu para sua mãe. Porque o amor tudo crê. O amor está sempre na vida. E para Maria nunca Jesus poderia morrer. Porque só há vida. Porque para amar só há vida, porque no amor não há negócio, não há medo, e não há nada que possa limitar, não há rival. Só há amor, só há Cristo. E nesse exato momento o amor não acaba nunca, quando é vivido assim. O amor tudo crê. O amor, diz Paulo, tudo espera. Muito interessante que ela gostava de Jesus. E ela queria estar com Jesus. E Jesus pregava, e muitos diziam que ele falava. O que ele dizia, as curas, a sua fama, mas ela tinha que ficar em casa, porque os chamados irmãos e irmãs de Jesus, os seus primos, não gostavam do mestre. E era necessário ela ficar em casa, para ser ali em casa a presença viva de Jesus, o exemplo de Jesus. E depois, quando Jesus estava na cruz, ela também queria ir com ele, ficar aqui por quê? Mas era porque havia necessidade de ficar para nós. E Jesus nos apresenta João como sendo a representação de toda a humanidade. E ela passou a ser a mãe universal da cristandade. Quando ele diz: filho, eis tua mãe, mulher, eis teu filho. Ela passa a ser a mãe universal da cristandade. E João leva ela para Éfeso, e ela funda o trabalho da caridade cristã. O primeiro trabalho de manifestação de caridade do cristianismo feito por Maria de Nazaré, na verdade, junto com João, não é? Em que ela cuidava dos necessitados, dos aflitos. Ela mais uma vez teve de esperar, porque Jesus pediu: fica minha mãe, porque é necessário que o mundo conheça as tuas mãos, que praticam o bem, o amor e a caridade. E ela ficou. E depois, quando ela foi buscada por Jesus, já avançada em idade, e Jesus diz para ela: vem, mulher, transpõe o limiar da vida e desvenda o mistério. Vê, não podes morrer nunca, nunca poderás morrer, porque só a vida. Vem. E ela diz para Jesus: agora espera, meu filho, porque eu sei que vários outros cristãos sofrem no mundo inteiro por amor a ti, e eu quero ir lá visitá-los, dar o meu amor, o meu carinho.
E assim ela teve em todas as igrejas, e entre elas em Roma, em especial em Roma. E ali estava a sua amiga, a sua companheira, que tanto seguiu Jesus, que era Joana de Cusa, que já ia ser trucidada pelos animais. Ela chega até Joana e diz: canta, porque quando nós cantamos, aumentamos as nossas forças espirituais, nos unimos a Deus e morremos com mais bravura, com mais glória, com mais amor. E a partir daquele momento, os cristãos inspirados começaram a cantar, como as popes cantavam lá no Oriente, os seus bajãs e quirtãs, né? Começaram a cantar e cantavam o quê? Ave Cristo, aqueles que vão morrer de saúde por inspiração de Maria, e entravam na arena com amor a Cristo muito maior do que o medo, se deixavam em glória se unificar a Cristo. O amor tudo espera, e o amor sabe esperar para que no momento certo atue. Será que valeu a pena Maria atuar? Diz o Evangelho que sim, porque mal que Jesus volta ao plano espiritual, aqueles irmãos e irmãs de Jesus que não gostavam dele, estavam na igreja sentados. E diz que lá todos estavam reunidos, todos os apóstolos. Começa a relação de um por um, começando por Pedro. E diz que lá no final, lá no fundo, no último da fila, estava Maria, os irmãos e as irmãs de Jesus. Valeu a pena ele esperar. Eles agora estavam na igreja do Cristo. Esperar para quê? Para colocar Cristo nos corações. Vejo, nós às vezes poderíamos pensar: por que eu tenho que continuar na terra? Porque precisamos colocar Cristo nos corações. Por que aquele profeta que já tanto ajudou, aquele místico, aquele médium, ainda tem que continuar vivendo, já tão velho? Porque ainda é necessário esperar, porque o amor tudo espera para colocar Cristo nos corações. Continua Paulo dizendo que o amor tudo suporta. É bonito, porque nós vemos quando passaram a turba levando Jesus crucificado, e Maria numa das esquinas esperando aflitamente o seu Jesus, e quando eles passaram, viram que era Maria, e debocharam, riram, e deram gargalhadas e empurraram a mãe das mães. Ela tudo suportou por amor. E quando desencarnaram e foram sofrer no umbral e desencarnaram através do suicídio, ela intercedeu ao seu filho para que recuperasse eles, como recuperou por amor a Judas Iscariotes, para levar para o chamado Hospital Maria de Nazaré, como fala o livro Memórias dos Suicídios, o hospital que só cuida dos suicídios, daqueles que sempre odiaram até a vida, odiaram a sua própria vida, para em nome do amor suportar tudo e continuar nos suportando até hoje. E quanto mais nós somos contra ela, mais ela nos suporta, mais ela se aproxima, mais ela fica perto. E por último, diz Paulo de Tarso, inspirado em Maria: o amor jamais acaba. Correto, o amor jamais acaba, porque se nós agora refletirmos e vemos como é que se encontra a nossa vida, nós vamos ver que a presença de Maria é uma constante. Se fecharmos nossos olhos e tivermos a certeza de que ela está aqui e agora presente, que todos os meus sofrimentos são pequenininhos, são estrelas que se passam diante da lua, que é Maria, diante da luminosidade, que é Maria, todos os meus problemas passam a ser muito pequenos e muito insignificantes, porque aqui e agora, a Senhora dos Céus, a grande Bacta, a grande mensageira do amor, vem nos trazer a seu conforto, a sua luz, a sua misericórdia. Canto as vozes dos céus e nos falam que entre as santas mais santas foste ungida, Senhora da divina providência, cristal de rutilante transparência que alumia e apacenta a nossa vida. Nos jardins do Senhor foste escolhida e apontada como anjo de clemência para sofrer a cruz a incoerência da humanidade em luta enraivecida. Virgem Maria, excelsa companheira, ai de nós, dadivosa mensageira, se não foras conosco no caminho. Ai de nós, se o teu hálito bendito não soprasse as correntes do infinito, se o teu manto não fosse o nosso ninho. Paz e fraternidade.